já disse, brilhante jornalista, mas excelente poeta. Ele, quando estava em Brasília, assessor do Senado, assessor de jornalismo lá do Senado, ele elaborou o primeiro livro dele, fez o primeiro livro sobre poesia, quadra, quadrado e quadrão, e dedicou em homenagem póstuma ao meu pai, e ele, que já era amigo do Marreiro, tornou-se um filho do poeta e é um irmão nosso lá de casa. Tudo bem. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoras presentes. Eu apenas quero dar um pequeno testemunho, dizer também da minha alegria estar aqui em Canindé, que eu considero minha terra natal, porque a minha mulher é desta terra, e a ela eu sou ligada também por vínculos com grandes amigos. Aqui eu aportei em 1965, vim pela primeira vez escrever uma série de reportagens para um jornal que já foi até extinto, que era a Gazeta de Notícias, sobre as festas de São Francisco. E aqui encontrei naturalmente aquela que se tornou a minha parceira nesse projeto de alegria, de amor, de otimismo e de esperança. Por isso eu queria aqui apenas, esse relacionamento com Raimundo Marreiro foi muito cedo, porque assim que eu cheguei a Canindé, eu fui atraído por esse espólio literário que a Nora do Tonico expôs aqui, do poeta, não só como um poeta itinerante, quer dizer, que levava a sua poesia de feira em feira, de sertão em sertão, mas sobretudo como um grande dominador da linguagem regional, do sentimento da comunitário e representante de todas as formas poéticas, artísticas da região. Então, por isso aqui no nosso livro que nós lançamos pela Gráfica do Senado Federal, dentro da coleção Machado de Assis, a coleção mais importante do país, nós fizemos questão de fazer uma homenagem específica, citando muita coisa do Raimundo Marreiro, porque o Raimundo, ele sabia amarrar as rimas, a versificação dentro daquele que a gente chama do ão, da rima em ão, coração, cordão, povão, animação, sertão, quer dizer, ou então aí arriminhado, passado, animado, idolatrado. Então ele sabia fazer essa amarração e produzia não apenas a poesia factual, isto é, aquela que ferve naturalmente no coração, no imaginário do poeta, mas aquela poesia histórica, o cordel em torno das questões. Se a gente examinar assim, do ponto de vista regional, nós vamos ver no Raimundo a extensão de um elenco desses poetas populares que se notabilizaram pelos grandes romances de cordel. Nós, por exemplo, tínhamos aqui no Ceará chamado Cego Aderaldo. O Aderaldo de Araújo, ele então se notabilizou por um romance escrito que era o encontro do Cego Aderaldo com o Zé Pretinho. Um dia eu me dispus a sair do Quixadá, de uma das belas cidades do estado do Ceará, fui até o Piauí ver os cantores lá, me hospedei em Pimenteira, depois em Alagoinha, depois em Campo Maior, depois cantei na Varginha, e de lá tive um convite para cantar na Baixinha. Quando cheguei na Baixinha foi de manhã bem cedinho, então se o dono da casa me perguntou sem carinho: ô Sérgio, tu não tem medo da fama do Zé Pretinho? Então veja bem, era aquela verve, o confronto da linguagem, dos tipos do sertão. Depois, eu relembrando aqui, quando a dona Mundinha aqui, eu acho que foi ela que falou, isso aqui era um reencontro de canindéenses, eu então disse: olha, numa reunião de reencontro, em que se fala de poeta popular, tem que haver verso. E eu comigo então imaginei assim como um dos estudiosos dessa área do cordel, da poesia popular. Lancei inclusive 2 livros com Geraldo Amanso Pereira, que é Cheios da Cantoria e os maiores poetas populares do Nordeste. Então, lembrando disso, me veio a impressão, aquela descrição íntima, de dizer: aqui eu já vi a aurora neste ambiente seleto, o Tonico, o Severino, o Natan, bom, de repente, né? Faltam Laura e Laurismundo, e
e também o velho Raimundo, que são saudades permanentes. Então você vê que o Raimundo transborda em todo esse sentimento. Então o sentimento familiar, o sentimento candeiense, o sentimento regionalista da poesia, tudo isso. Então eu me lembrei que, por exemplo, o Cego Aderaldo, num momento, o Rogaciano Leite, cujo nome foi daquela avenida Rogaciano Leite de Fortaleza. Eu conheci o Rogaciano, nós trabalhamos junto no jornal O Povo, e ele então, naquela época, tinha uma atividade intensa, porque ali na Praça do Ferreiro, mais ou menos numa daquelas ruas ali, tinha um shopping popular naquela época chamada Hits, e ali se reuniam os grandes nomes da poesia popular. Rogaciano, que era poeta, tinha feito filosofia, letras, então ele reunia e chamava o Cego Aderaldo, que era o ponto de referência da poesia popular, como o Raimundo Marreiro é o ponto da referência da poesia popular em Canindé. O Cruz Filho é o príncipe dos poetas cearenses e produziu em sonetos na poesia acadêmica, isto é, enquanto o Raimundo Marreiro produziu uma poesia na linguagem acessível, direta da população, na forma do versificar popular do cordel. Então o cego era trazido lá para Hits, e o Rogaciano então, para colocar fogo na coisa, ia cantar também com o cego, e dizia, uma certa feita, dizia assim: esse Aderaldo é tão besta, disse assim, esse Aderaldo é tão besta, que parece um grande tolo, terminou dizendo assim, que parece um grande tolo, e por causa da sua besteira, ele hoje leva bolo. Aí depois disse: eu precisava de um besta que fosse um besta capaz. Encontrei no mundo um besta, procurei no mundo um besta, encontrei esse rapaz que não serve para ser besta, porque é besta demais. Então ele fazia uma apelação. Então, noutra ocasião, o Rogaciano, o cego, tinha a boca grande, cantava, aquele vozerio era em rapeca que ele acompanhava, e disse a Rogaciano disse: a boca desse Aderaldo é tão grande que causa admiração. A gente olhando por ela, avista Felipe Coração, e se olhar bem direitinho, avista a China, o Japão. E ele disse: tu fala da minha boca, mas não convém falar dela, que a tua também é grande, do tamanho de uma cancela, e se tu não tiver cuidado, tu breve cai dentro dela. Então, o cego tinha essa verve, a verve do gênio da poesia. Como era aquele par da Paraíba, o Romano da Mãe d'Água, né, por exemplo, que era, sabe dizer, há uma verdade no mundo e que todo mundo mente. É dizer que o tempo passa, todo quem passa é a gente. Então nessa corrente do tempo, do vai e vem do tempo dos dias, a gente vai ficando mais velho, naturalmente, mas as coisas imortais, a poesia, a produção literária, a alma do povo vai sempre se renovando através das civilizações. Então eu vim aqui apenas para dar esse traço, esse testemunho de que o Raimundo realmente não é um poeta popular apenas, ele era mais do que isso, ele era um romanceiro popular, ele era um menestrel dos sertões de Canindé, ele era, além disso, um traço de união entre o urbano e o sertanejo. Quer dizer, ele sabia falar a linguagem urbana para o sertanejo e a linguagem rural para o urbano. Então ele foi esse grande personagem, e o Tonico está com plena razão, se prolongar o seu estudo mais inclusive dilatado em torno da personalidade do Raimundo, que eu acompanhava o interesse que ele tinha pelas coisas, com que a ansiedade ele ouvia as descrições em torno desses grandes representantes da literatura popular. Então eu queria dizer que esse sentimento que coloca o Canindé não apenas como a terra de Cruz Filho, do grande acadêmico da poesia romântica, do soneto metrificado, decassilado, endecassilado, não, mas sobretudo como o sertão representado pela poesia quente, feita na hora, no mormaço da emoção, como a do Raimundo Marreiro. Então, uma vez eu apresentei aqui
ao Raimundo, vim com ele, um poeta chamado Antônio Maracajá. E o Raimundo então fez algumas poesias, e o Maracajá era um poeta sofredor, porque esses poetas, veja bem, o Maracajá era de Acopiara, e tinha, veja bem, a filha dele, o filho dele morreu no único rio seco do mundo, o maior rio seco do mundo, que hoje não é mais seco, que era o rio Jaguaribe, e ele também perdeu a noiva morreu na hora do casamento. Então ele era meio trágico. Os poetas são assim. Então ele dizia: eu nasci a 2 do mês de maio sob o relento, pude na primeira vez começar o sofrimento. Morreu meu primeiro amor, aumentou mais uma dor, além das que eu já sentia. Vou chorar minha tristeza até quando a natureza se lembre de mim um dia. Aprendi a ler não pude, por ser filho da pobreza, eu não tive essa virtude, e Deus não deu-me esta riqueza. Por ser analfabeto, não pude escrever completo, como o poema merece, que a caneta é de saudade e a tinta é da qualidade das lágrimas de quem padece. Eu não sei o que fiz tanto, pastor, de me castigar. Quero cantar, mas não tanto que ela me obriga a chorar. A conta em cima de conta, já estou de cabeça tonta, somente de imaginar de assumir esta vaga de quem comprou e não paga, eu sem dever vou pagar. A tristeza em mim existe, presente que Deus me deu, e eu não sei como resiste um triste assim como eu. Há mundo, mas não há mundo que me console no segundo. Mas já que eu nasci assim, agora o que eu vou fazer é baixar a cabeça e dizer: te vinga, mundo, de mim. Então, era um poeta trágico, era a voz do sertão, era a voz do sofrimento, da experiência, jorrando na água de bica do repente da poesia popular, representando a linguagem, o sofrimento comum do nordestino, desse que é capaz de transformar a sua dor em poema. Então, isso reflete exatamente a personalidade do Raimundo Marreiro. E foi então com muita alegria, com prazer imenso, que eu aceitei o convite do Tonico para que eu escrevesse a orelha do livro sobre o Raimundo Marreiro, e fiz mais com as tintas do coração do que com as tintas da capacidade intelectual. Meus amigos, por quê? Porque há 2 tipos de linguagem em nós. A linguagem intelectiva, essa do discurso, em que nós armamos os tijolos da filosofia, do direito, de todas as artes, de forma calculada, e essa é a linguagem intelectiva, e a linguagem afetiva, essa linguagem do coração, em que, por exemplo, nós chamamos a nossa mulher minha neguinha, minha bichinha. Veja bem, é o coração falando. Então, meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos continuar ouvindo a linguagem do coração. Hoje, num mundo perturbado, em que as pessoas estilizadas se representam e se encenam muito com a linguagem inventada da mentira, dos excessos ou da inconveniência. Daí porque a reedição ou a edição de trabalho de obras assim tão especiais como essa do Raimundo Marreiro, que dignifica o Canindé e que deve ser aplaudido por toda a população, precisa ter o apoio cultural, não apenas das instituições de cultura, do sistema de governo, mas sobretudo da sociedade, que é responsável pela preservação de todos os valores inerentes ao ser humano que procede de Deus. Muito obrigado. Vanderlei, amigo, e escreveu a orelha do livro. E eu fui ler, ele mandou pela internet. Eu pedi a ele que ele escrevesse alguma coisa sobre aí meu pai, ele escreveu na orelha do livro. Aí não deu certo, não. Passei 2 dias chorando para poder levar para o Pedro Paulo diagramar. Dr. Gilberto Duda Sampaio, mais uma expressão ilustre do Canindé que brilha no nosso estado. Microfone em sua discussão. Boa noite, amigos e amigas, e senhoras e senhores. Serei sucinto, apenas externar um pensamento que eu fiz quando tinha 18 anos. Enquanto não tiverdes a ousadia de combater inescrupulosos, não sentirdes a honestidade acanhada em vosso coração, e não sentirdes a necessidade do povo, vós
não podereis ser um cidadão. Sem esses requisitos, podereis triunfar. Todavia, vossa vitória vos é nefasta e tende a cada dia a desgraça se pronunciar. Esse pensamento é de Gilberto Wellington Dutra Sampaio, um mísero amigo de vocês. O que eu quero dizer com isso? É que se alguém escreve sobre uma pessoa que venceu, não é sorte. É, como diz Coelho Neto, é forçar os obstáculos com arrojo e tenacidade. Há 9 meses atrás, quando o Tonico me disse que ia escrever sobre o Raimundo Marreiro, logo então me lembrei que o meu pai era amigo dele, companheiro de brigas de galo, hoje reconhecida como um crime, né? E andavam a cavalo pelas ruas de Canindé, hoje quase intransitável pelo número de motos e carros, né? Naquela época, ela era a época singela do nosso Canindé, mas rico em trovas, em versos e em sentimentos. E aqui eu quero dar meu testemunho familiar e parabenizar pelo êxito e que essa cultura seja sempre exercitada por todos os canindéis. Ao Tonico, o nosso abraço da família aqui presente, Sampaio. Obrigado a todos pela paciência. E aí vem quem fala melhor. Eu ensinei, ele hoje é quem me ensina. Começou na minha amplificadora voz, na Casa Barreiro. Hoje, me dá puxão de orelha, me ensina e tudo. O aluno, a cria, ensinando ao criador. Venha para cá, Chico Rosa. Um forte abraço, boa noite. É rápido. Essa é uma noite, decididamente, uma noite que nos empolga. O coração canindéense está batendo a 180 por hora, porque esse é o momento do Canindé. Esse instante é histórico e ele vai poder colocar dentro dos anais desse querido município mais essa obra, mais esse trabalho que vocês podem achar ser o primeiro. Eu vou sintetizar, porque fui ungido exatamente por eles, pelos marreiros. Eu comecei e acho que os marreiros fizeram uma brincadeira comigo. Pirrou todinho, barrigudinho, gordinho, o Francisquinho do Canindé, do seu Dírio e da dona Luzandira estava com a oportunidade à frente dos serviços de alto-falantes, a voz da Casa Marreiro. A voz ainda de menino, mas eles olhavam para mim com um olhar um tanto pouco descrente de que a gente poderia fazer um pouco dessa história. E foi o professor, meu amigo, meu irmão, meu padrinho, Tonico Marreiro, que me deu essa estupenda oportunidade de eu me ter tornado realmente um profissional. Mas eu começo aqui, Tonico, e quero ser breve para não tomar tempo dos amigos, de dizer que fui testemunho ocular da passagem desse poeta, não só um poeta popular, um poeta da sabedoria, um poeta que vislumbrava as coisas belas do seu Canindé e que podia colocar no contexto as mais belas poesias, reunir
os amigos e memorizá-los através desses documentos que somente a partir de agora, é por isso que eu estou dizendo, isso é um grande documento de Canindé, somente a partir de agora vocês começam a perceber. Um dia eu ousei comandar a programação da Casa Marreiro. O Tunico dizia, olha, a música é essa aqui, é Nelson, é Orlando, é Anísio Silva, é Emilinha. A Emilinha hoje está completando, se viva fosse, 89 anos. E um dia eu fugi do roteiro. Estava surgindo um cantor na época, 1963. O nosso maior fã da programação da Casa Marreiro era o poeta Raimundo Marreiro. Quando a gente tocava uma música que não era do agrado, ele já passava perto, né? Ele já não entendia que aquela música estava ao agrado das pessoas que lá na praça ouviam e ao redor, aonde o serviço de alto-falantes da Casa Marreiro chegava. Então um dia eu ousei furar o roteiro e coloquei um cantor chamado Roberto Carlos. Estava lançando a primeira música, o Roberto Carlos do Calhambeque. Essa é uma das histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta, depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar com o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Quando eu vejo, lá se vê o poeta popular, Raimundo Marreiro. Bichinho, tira esse diabinho daí, rapaz. Esse diabinho não canta nada. Isso você está botando o agouro aqui. Eu recebi a primeira orientação, porque na época era assim, a poesia, a música, elas estavam realmente no gosto da música, e o poeta popular, apesar de sábio, apesar de realmente de conviver com toda essa grande história que o Tunico hoje enriquece através do livro, não podia entender que aquilo na verdade pudesse ser normal para o nosso trabalho. Eu recebi como uma grande lição do poeta popular Raimundo Marreiro, que eu tenho a honra e o orgulho de ser amigo dos seus filhos, de todos eles, de ser amigo da dona Laura, de ser amigo da família Marreiro, porque quem tem uma cidade de Canindé, pessoas interessadas não só na cultura, mas como também no fortalecimento dessa terra, não pode jamais esquecer esse autor que, com o coração dilacerado, com o coração, eu sei, muito cheio de emoções, hoje entra para a história, e eu tenho certeza que o Canindé não vai esquecê-lo nunca, porque em termos de querer bem o Canindé, eu acho que todos nós sabemos e nós queremos, mas como o Tunico Marreiro é quase que impossível. Está no livro aí, viu, Chico Rocha, essa história aí. Eu era o titular da radiadora e eu botava música para negada namorar na praça, e aí eu não podia namorar. Eu ficava lá. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que arranjar um motor para me substituir. Aí chegou esse rapazinho aqui, atrás de falar. Eu resolvi meu problema de namoro, para a gente ter uma questão do papai feio. Você tem outra coisa aqui, um livro sobre você, depois você vai ver. Bom, microfone à disposição, e depois nós vamos dedicar esse livro a cada canindéense que interessa, que queira. Estarei ali para dedicar a cada um. Mas o microfone está à disposição a qualquer um, os amigos,
das amigas, das conterrâneas que estão. Eu quero agradecer aqui a toda essa colônia canideense que veio para cá. Agora eu estou sentindo falta aqui de Alberto Caran. Alberto Caran, ele não veio não? Veio? Acho que ele não está aqui. Alberto Caran, Eliezer, mas a doutora Nájila está ali e me deixa muito feliz. Não, se não tivesse um representante dos Caran aqui, eu ia adiar a festa aqui para outro dia. Bom, microfone à disposição, alguém que queira se pronunciar, esteja à vontade. Boa noite a todos presentes. Sou o embolador Cascavel do Sertão, conhecido em alguns colégios por nome de poeta Ednaigo Lima Santos, e vim acompanhar de uma criança, me fazer presente a esta celebração maravilhosa, e como o dever me chama, eu não podia ir embora sem deixar essas palavras, que durante as pronúncias e as palmas, faltou alguém que ainda é um símbolo, alguém que é força maior, alguém que representa por inteiro a base forte da Casa Marreiro, e gostaria agora que todos batessem palmas para Natan Marreiro. Muito obrigado. Bom, agora vamos, que tal uma serenata, seresta não, serenata, uma descontraçãozinha, o nosso Chico Valdo aqui. Chico Valdo era, desde pequeno, papai queria muito ver ele. O primeiro chapéu de couro que ele ganhou do poeta. Mas olha, a palavra está facultada. Quem quiser usar, Pedro Paulo, pode usar, Silvio Roberto, Chico Carloto, cadê você? O microfone está aqui à disposição de vocês. Vem convidar aqui meu amigo Tony Carloto. Bom, o microfone está à disposição. Quem quiser usar,